Olá, eu sou Eduardo Demeter. Eu sou Kathleen Tanan. Está começando o Tela 1 desta segunda-feira, dia 1º de abril de 2013. Nós entramos em 1999 no vestibular, o primeiro vestibular do curso. O curso estava sendo construído ainda. Eu lembro que quando nós entramos, nós tínhamos poucos alunos, só 2 turmas, uma de manhã e uma da noite, eu era da noite. E lembro que fomos recepcionados no primeiro dia de aula pelo professor Alexandre Castro, então coordenador, e pela atual coordenadora, que é a Zaclis, a nossa querida Zazá, que era professora de fotografia, né, fotojornalismo. E lembro de uma coisa muito importante que o Alexandre falou na época, que ele falou: o positivo não entra para perder. Então ele nos deu a esperança de a gente ajudar a consolidar o curso, e a partir dali nós, da primeira turma, acompanhamos toda a construção do curso de jornalismo. Comecei a estudar aqui em 1999, na época em que o curso iniciou. O campus ainda era no Batel, onde é a editora Positivo hoje. Era um campus em que a sala era bem menor, os alunos viviam muito próximos uns dos outros, inclusive fisicamente, né, por conta do tamanho da sala. E foi bacana porque a gente ajudou a construir o curso, né? Quando nós saímos dessa sede aqui e fomos para Ecoville, a gente chegou lá e era assim, mato, né? Não era mato, era um descampado. Né? Era um descampado, porque onde é a sede Ecoville hoje eram aras. E nós chegamos lá só com 2 blocos, o bloco vermelho e o bloco azul. Então, em um dos blocos era a sala dos professores e mais salas, em outro bloco era a biblioteca, as salas, enfim. Então, era um campus enorme, né? E a gente em construção, e a gente foi acompanhando toda aquela construção, tudo aquilo que foi construído, né? E muito rápido, né? Porque daí parecia que brotavam, né? Os prédios brotavam. A gente saía em férias, quando voltava tinha mais um prédio. Opa! Foi uma experiência muito legal, porque foi a primeira turma, foi a segunda turma, mas a primeira que começou já com a nova estrutura, que era no Ecoville, né? Quando a gente foi para lá ainda eram só 2 blocos e o centro esportivo bem menor do que é hoje em dia. Então foi uma experiência muito legal começar os trabalhos nessa nova estrutura lá do curso. E a gente levou assim no peito, na raça mesmo, a abertura de um curso praticamente, né? Porque o próprio pessoal da primeira turma também vivia aquela experiência pela primeira vez, porque vinha de um outro campus também. Então foi muito legal começar. Se não me falha a memória, o estúdio de televisão estava sendo montado ainda, o estúdio de rádio era um estúdio muito pequeno ainda, e a central de jornalismo era uma salinha do tamanho de uma sala de aula ainda. E ao longo dos anos em que eu estava lá ainda, até 2004, eu vi o curso crescer muito, ele ganhar mais estrutura, ganhar mais musculatura, ganhar novos equipamentos, e num espaço muito pequeno de tempo ele se tornar um dos melhores cursos de jornalismo do Paraná na época. Desde o começo do curso a gente teve uma vantagem legal, porque a gente podia comprar tudo. O que a gente achava interessante, você ia lá e brigava. Então a gente começou com o curso com um equipamento que nenhuma estrutura na época nas universidades tinha. Então a gente tinha acesso aos melhores equipamentos, o que a gente estudava para comprar, acho que isso aqui é interessante para o curso, a gente tinha. Então esse foi o mais importante, que a gente conseguia estudar jornalismo com as melhores tecnologias que tinham disponível para a época. Então o nosso aprendizado, dá para dizer que ele foi uma imersão muito grande em toda a parte prática.
Eu lembro que eu fiquei muito encantada com os laboratórios na época, só que os laboratórios eram quase dinossáuricos, né, perto do que devem ser hoje. A gente tinha uma câmera digital de foto, uma ou duas, assim, eram pouquíssimas câmeras, era muito difícil conseguir as câmeras digitais de foto, porque era um troço extremamente novo, assim. Eu lembro que elas eram grandonas, assim, tipo, tinha uma tela enorme, era um troço muito, parecia uma Polaroid gigantona, assim. Aí tinha os laboratórios de rádio, que isso não mudou tanto, eu acho, né, enfim, mas era o gravador de fita. Tinha o laboratório de TV, né, o Tela 1. Eu acho que os laboratórios foram uma coisa que me chamaram muita atenção logo que eu entrei, porque acho que era aquela realidade de redação e tal, né. Eu lembro que o curso era bem legal, tinha muitas dinâmicas, assim, né, de aulas práticas, e isso me encantava muito, porque quando você entra na faculdade de jornalismo, principalmente, você já quer ir pra rua, né, você já quer fazer matéria, e isso tinha. Nós fizemos naquela época a escolha por um curso que tivesse teoria e prática desde o princípio. Há vantagens e desvantagens. A desvantagem óbvia é pessoas colocarem mãos à obra sem conhecerem muito bem a teoria, aquilo que elas estão fazendo. Mas foi caminhando, foi dando certo. Enfim, o curso sempre se caracterizou por essa prática em todos os campos, não só no jornalismo impresso. E o interesse era bastante grande, os alunos realmente se engajavam, era uma proposta diferente das que havia normalmente naquela época, então, no mercado. O jornalismo da UP sempre teve grande representatividade, por exemplo, né? Até no Expocom, né? Nas mostras nacionais, regionais e tal, de produtos mesmo elaborados pelos alunos, mas também parece que o conteúdo teórico nunca foi deixado de lado. Criar um produto na UP naquele momento era um evento, né? Então todo mundo participava. Então, assim, tinha essa questão de você sugerir 1000 nomes, aí vinha, voltava. E tinha uma coisa muito legal que os professores não tinham concorrência. Eu dei esse nome, essa ideia, e outro, sabe? Não tinha isso, não tinha problema de egos, né? Então era muito legal porque cada um dava uma ideia, a gente era muito livre para dar ideias, ia com os alunos, discutiam, vinha ideias também, até chegar no Lona, né, no Tela 1. Na criação dos nomes dos veículos, teve uma discussão no Conselho de Coordenação, quando nós criamos o conceito de rede, né? Nós queríamos fazer esse conceito de rede de todos os veículos trabalhando em rede. E aí pensamos também, e aí um professor, né, nesse caso não fui eu, acho que foi o professor Marcelo Lima, se não me engano, que surgiu o nome TEIA, né, para dar essa ideia de rede. E aí lançamos a Rede TEIA de jornalismo. E eu fui voto vencido, eu queria tirar o rede, porque eu dizia TEIA já é uma rede. Então rede TEIA é um pleonasmo, então vamos deixar só TEIA de jornalismo. Mas aí minha ideia não vingou desta vez, aí ficou Rede TEIA. O curso nasceu em 1999 a partir de um projeto do professor Carlos Alexandre Gruber de Castro, que foi o primeiro coordenador. E esse projeto era um projeto bastante inovador. Já em 99, com a turma de calouros de 99, nós já fizemos o nosso primeiro jornal, o Jornal Laboratório, que é o Lona, né? Chamava-se Laboratório da Notícia, lá em 99. Quer dizer, a gente já naquela época, os alunos no primeiro ano já conseguiram fazer o Jornal Laboratório e foi muito interessante, foi muito bacana. Naquele ano nós já concorremos também ao Prêmio Sangue Novo com o jornal, com fotografias, redação. Então o curso chegou, né, marcando presença aqui em Curitiba. Primeiras ousadias foi criar um jornal laboratório desde o início do curso, desde o primeiro ano, um jornal feito pelos alunos e coordenado por alguns professores. A ideia do jornal, desde o primeiro ano, foi do então coordenador do curso, o professor Carlos Alexandre Gruber de Castro, que queria muito que tivesse, desde o primeiro ano, um jornal laboratório. Era uma tarefa muito difícil, com vários problemas, mas nós fizemos, desde o primeiro ano, esse jornal laboratório. Eu vinha de uma experiência de instituições que tinham jornais mensais.
Dizer, mas como pode fazer um jornal diário com estudantes e tal? Né? E ele chamou o Marcelinho e Marcelinho, como é que você faz aí o jornal? E o Marcelo falou, não, os alunos colaboram, a gente consegue fazer. E na minha cabeça aquilo parecia uma coisa muito louca, assim, porque eu tinha editado jornais em outras universidades e sabia da dificuldade que era, né, fazer um jornal mensal, ainda mais fazer um jornal diário. Mas a gente entrava na correria do Lona e o Lona se executava de maneiras muito interessantes, assim, né? Houve momentos de coberturas, assim, bem significativos, né? Nos momentos das coberturas eleitorais, que daí era toda a Rede Teia, na época acho que ainda a gente não usava esse nome, mas enfim, né? Entrava o Vichuk com a rádio, a televisão e tal, e o Lona. Um momento assim que foi bem interessante no trabalho do Lona foi quando a gente fez o congresso da Intercom de 2009, que daí a gente tirou edições diárias do Lona também cobrindo o congresso com o envolvimento de um número muito significativo de alunos que faziam, na verdade, o pessoal foi heróico, assim, né, dando conta de trabalhar na monitoria do Congresso, trabalhando na secretaria, orientando os congressistas, e foi o maior congresso da Intercom de todos os tempos, né? A gente teve mais de 5.000 pessoas aqui em Curitiba. Foi tão marcante porque nós recebemos 4.300 pessoas, imagina, né, no nosso congresso, foi o maior congresso do Intercom, que nós fomos convidados de novo, né, para agora em 2017 ter o congresso dos 40 anos do Intercom. Então em 2017 nós recebemos de novo todos os pesquisadores do Brasil, da América Latina, e isso foi muito importante mesmo, é um reconhecimento da qualidade do nosso curso. Primeira criação do Jornal Laboratório da Notícia, como nenhum aluno ainda era capaz de diagramar o jornal, eu fiz a primeira edição, fui eu quem diagramou a primeira edição. E na hora de criar a cabeça do jornal, quando eu criei aquela cabeça Laboratório da Notícia, no projeto gráfico eu coloquei em cores diferentes e em caixa maior, né, em tamanho maior, em corpo maior, o L e o O do laboratório, a primeira e a última palavra, e o N e o A de notícia, a primeira e a última palavra. Isso visualmente fazia com que 4 palavras se destacassem ali na cabeça do jornal, no laboratório da notícia, se destacavam o L, o O, o N e o A. E aí, sem eu querer, sem eu pensar nisso, apareceu aquele Lona e aquilo pegou. O pessoal começou a chamar o jornal de Lona e até hoje acho que até mudou o nome do jornal de Laboratório da Notícia para Lona. A Lona começou em 99, na verdade, né? Ainda lá no primeiro campus, né? E a gente começou, se não me engano, a gente começou em abril, a primeira edição foi em abril, e ele funcionava mensal, e ele foi de 99 até 2004, com essa periodicidade mensal. E daí houve um momento em que nós temos um colega, né, que inclusive ele faleceu, o Vitor Folkning. Então ele fazia um projeto, né, que era o júri da indústria cultural, e ele teve a ideia de fazer a cobertura em tempo real. E ele publicou duas edições de um jornal com a cobertura daqueles dias em debate e tal, né. E daí o Alexandre se encantou muito com aquela ideia, e ele trouxe a ideia de fazer o Lona diário, na verdade, né? O primeiro momento que deu, talvez assim até um start para esse projeto, foi quando no réu cultural, no júri da indústria cultural, no mês de junho, nós fizemos 2 edições do jornal, dentro da disciplina de teoria da comunicação. Então, para nós foi um choque, na verdade, porque a gente tinha muita dificuldade para fazer um jornal mensal, porque não havia muita adesão dos alunos. Eu acho que do ponto de vista pedagógico não estava muito bem resolvido, e de repente a gente pegou essa incumbência de fazer o Lona diário, né? Já digamos, foi no segundo semestre de 2004 que a gente começou. Notícias variadas para um público variado. O Lona começou como um jornal mensal, mas o empenho dos alunos mudou a periodicidade do jornal e ele tornou-se o primeiro e o único jornal laboratório diário do Brasil. O Lona, ele era mensal, como eu imagino que seja a maioria dos jornais laboratórios, tá? E foi durante o período em que eu fui
estagiário e editor-chefe do Lona, que se tornou, ele passa de mensal para diário. Então é uma mudança muito drástica e imediata, né? Teve um ponto intermediário, passa de produzir um produto por mês para um por dia, né? Como que a gente articula isso? Foi muito drástico. E então o coordenador fez num ato de coragem, né? Mas num ato de visão também. O Lona, jornal laboratório do curso de jornalismo do Unicamp, completa hoje 1 ano de circulação diária. O curso é o primeiro do Brasil a ter um veículo impresso com esta periodicidade. A possibilidade de produzir matérias todos os dias melhorou a qualidade do texto dos alunos. Ali a gente ajudou a construir o Lona, né? E na época o grande desafio eram pautas, né? Porque a proposta era tornar o Lona não só um jornal experimental e universitário, a gente queria distribuir nas redações dos jornais, em empresas, né? Porque o curso também adquiria esse reconhecimento. Então o desafio era conseguir pautas boas. E me deu na cabeça na época de entrevistar o ex-presidente Collor, só que eu não sabia se ele me receberia, né? Um simples estudante, e daí tentei fazer um contato com a assessoria dele por e-mail e acabei sendo aceito. Ele concedeu uma entrevista que foi capa do Lona, né? Até fizemos a cabeça, né? Ele, com 2 L's e coloridos, né? Quer voltar, né? Porque ele estava dizendo que queria voltar a ser presidente. Foi um momento bastante interessante, que nos deu orgulho, mas muitas matérias importantes saíram com políticos, com ativistas, com cientistas, inclusive algumas nós ouvimos de um chefe de redação de uma empresa de mídia aqui de Curitiba, não vou dizer qual, mas que chegou a falar que até algumas das matérias chegavam a ser até melhores do que de jornalistas formados, porque de tão empenhados que nós estávamos em fazer aquilo acontecer. O Lona, ele surgiu muito do desejo do nosso coordenador na época, que era o Alexandre Castro, da gente colocar na prática o que a gente estava aprendendo, seja na parte de redação, quanto na parte de edição, quanto na parte de diagramação. E eu vi ali uma oportunidade de eu poder também exercer um pouco do que eu gostava muito. Eu sempre gostei muito de cinema. Eu sou cinéfilo desde que eu me conheço por gente, assim, eu vejo cerca de 250 a 300 filmes por ano, mais ou menos. E daí, quando surgiu a ideia de fazer o Lona, eu cheguei e me ofereci, principalmente para poder fazer uma parte mais voltada para esse jornalismo cultural. Então, as primeiras edições do Lona, se vocês forem atrás para ver depois, é bem engraçado. A gente tinha, sei lá, 12 páginas, 8 páginas eram minhas com algum assunto relacionado à parte de cinema. Na época, o Lona nem era diário ainda, porque depois, acho que no final daquele ano que eu entrei, o Lona passou a ser diário e edição impressa, que também não é mais, né? Tanto que uma das grandes lembranças minhas da faculdade é de ficar com a mão cinza de tanta tinta que saía do Lona, né? Porque era uma impressão, acho que relativamente barata e tal, não era o papel da melhor qualidade, mas a gente curtia muito, era muito legal, assim, ler as coisas que a gente tinha apurado ontem já no jornalzinho de hoje, enfim, acho que dava aquele gostinho de redação também. Durante a faculdade a gente teve histórias muito bacanas, assim, de percepção do impacto que o jornalismo poderia causar na sociedade, mesmo a gente estando na faculdade. Eu me lembro de uma vez que a gente fez, me deu a ideia de fazer uma pesquisa eleitoral na época para a Prefeitura de Curitiba, que disputavam o Cássio Taniguchi e o Ângelo Vagnoni, talvez muitos do que vão estar vendo a gente nem conhecem esses nomes hoje em dia, mas eles eram candidatos à prefeitura. A gente fez uma pesquisa em vários cursos, levava uma cédulazinha assim, com o nome dos dois, para fazer um levantamento eleitoral, de amostragem, assim, para saber como é que estava a pesquisa, né? Longe de institutos, de regras, de Ibope ou coisa parecida. E a gente fez isso, tabulou e fez uma matéria sobre isso. Pô, foi muito bacana, então o resultado, nem lembro quem que estava ganhando. Acho que, se não me engano, o Vagnoni que estava ganhando. Uns 3, 4 dias depois, apareceu um oficial de justiça na faculdade, com polícia, coisa parecida, com uma ordem judicial para determinar a apreensão de toda a edição daquele Lona que saiu a pesquisa. A gente ficou sem entender o que aconteceu. O candidato derrotado na pesquisa na ocasião, que era o Cássio Taniguchi, que na nossa pesquisa apresentava um início de virada do outro candidato. Ele entrou na justiça, disse que a pesquisa não tinha registro, era ilegal e mandou recolher todas as edições do Lona. Então a gente lembra muito com pesar, mas um pouco de orgulho também, de eles levando num carrinho todas as edições do jornal, assim, como se fosse a gente tivesse cometido um crime, uma reportagem. Mas é uma coisa que a gente fez dentro da faculdade, que impactou fora da sociedade, da faculdade,
porque a gente descobriu depois que alguns apoiadores do outro candidato estavam distribuindo esses jornais no sinaleiro. Então o Lona saiu da distribuição interna que era, os caras não sei como eles conseguiram um bolo de jornal e estavam distribuindo, ok, nosso candidato está ganhando a eleição e tal. Então foi um negócio muito legal, assim, porque mexeu mesmo, sabe? A gente entrou na justiça, a gente pegou um dos advogados, a gente não, né? O curso positivo, a faculdade, um dos advogados mais renomados da cidade para poder recuperar o direito de usar aquele material. A gente conseguiu depois de um tempo, mas daí o estrago estava feito na circulação, mas dá essa saudade, esse orgulho de ter feito alguma coisa, nossa, estão olhando para a gente. Então essa função do jornalismo é muito legal, porque você consegue saber desde cedo que está impactando na sociedade. Assim. Teve uma capa do Lona que foi censurada. Eles falaram assim, né? Eu não lembro direito, assim, mas... E daí eu, tipo, com toda a minha... Eu lembro até hoje que eu peguei, daí a gente fez na edição seguinte, o pessoal do Lona fez uma capa com uma mordaça e tal, né? Tipo, censurado e tal. Nossa... e daí eu fui lá e coloquei, ninguém sabe disso até hoje, hein, cara, nunca contei isso pra ninguém. Fui lá, peguei a capa do Lona e pendurei num quadro que tinha, assim, que era onde ficavam as salas dos professores e onde ficava o Alexandre. Eu peguei e coloquei o Lona lá, tipo, agora ele vai ver. Mas olha, né, 19 anos, que retardado, né? Esse ano de 2011 foi um ano muito especial, né? Porque a lógica do Lona era uma lógica que você passava um período planejando o jornal e, de repente, num período do semestre, ele virava diário por quase 3 semanas. E era uma lógica maluca, assim, a gente entrava 2 horas, ficava até às 6, mas na época do jornal a gente esticava um pouco mais de acordo com as pautas. Às vezes tinha alguma greve, às vezes tinha algum tipo de notícia que a gente queria trazer que precisava esticar o jornal e fechar um pouco mais tarde. Então, para mim, essa experiência no Lona foi fundamental, assim, para saber como que realmente funciona o dia a dia. Então, mais do que você estar no jornal laboratório, eu sentia que eu estava sendo o editor mesmo. Foi uma experiência gratificante para mim. Eu fiz um estágio voluntário no Lona, mais ou menos durante um mês. E foi muito legal viver essa experiência logo no meu primeiro ano do curso e produzir reportagens, né, escrever e ter também a experiência de outros colegas que estavam em outros anos. E nesse mesmo ano eu me inscrevi para ser colunista do Lona. E eu fui colunista de moda, eu escrevia sobre moda. Se não me engano, era uma coluna semanal. E também foi uma experiência muito legal, porque eu tinha que planejar todo o conteúdo que eu tinha que produzir, fazer a pesquisa e também ver depois as etapas de edição e, claro, receber impresso na minha mão o que eu tinha escrito. Isso foi muito bacana. Uma outra história que eu lembro que foi muito legal foi uma edição que nós fizemos especial sobre o Paulo Leminski, que foi uma edição que a gente trouxe aqui, a Áurea Leminski e a... Quem mais que a gente trouxe? A gente trouxe mais alguém da família Leminski. A gente trouxe a Áurea para falar sobre essa edição especial. E a gente lembra que foi uma edição que incomodou um pouco a família Leminski, porque tinha uma outra matéria que era um pouco contrária à imagem do Leminski, né? Que a família Leminski defende muito a imagem dele por alguns aspectos que alguns biógrafos irão discordar, né? E a Alice Ruiz ficou bem chateada com a matéria que a gente fez. E aí eu lembro que eu era o mediador de uma conversa sobre o Leminski. No dia seguinte, no mesmo dia que saiu a matéria, saiu o jornal, eu fui mediador de uma mesa que tinha a Alice Ruiz, e ela me chamou a atenção na frente de toda a universidade, falando que era por causa da imprensa que o Leminski tinha menos representatividade em cenário nacional. Foi muito legal a gente pensar assim, como o nosso trabalho ele realmente atinge as pessoas, né? Eu lembro que foi uma mediação bem intensa, assim, e aí depois eu acabei, hoje não tem mais o bar da faculdade aqui do lado, mas eu acabei depois da mediação indo dar uma extravasada ali. Eu lembro que acabei prejudicando meu trabalho da tarde também. Cara, a reportagem acho que a mais legal que eu fiz, que eu me lembro, assim, não foi nem de uma pessoa, foi do Centro Histórico. Porque a gente fez um perfil do Centro Histórico de Curitiba, que ali no Largo, descendo ali das ruínas do São Francisco, a gente tem a linha do Pinhão. E até uma coisa que eu nem sabia que existia, e na época a gente está fazendo, eu não me lembro exatamente que época do ano que foi, mas eu acabei fazendo o perfil da linha do Pinhão, contando um pouco
da história ali daquela região, dos lugares, o que a linha do Pinhão ia conectando, porque ela é meio que uma trilha para você seguir, né? Então aqui tem o pessoal ali da Casa Garibaldi ali, né? Para ter tem todas as informações, aí tá aqui o bar, aí o cavalo babão, e vai passando até chegar lá no memorial, lá embaixo, na Igreja do Rosário e tal. Então aquilo vai contando a história. Eu lembro que eu montei a diagramação dessa página, assim, na época a gente usava como é que era o nome dele? Não era o InDesign, era o PageMaker. O PageMaker, nossa senhora, a gente tinha aula de diagramação com o professor Tomás, e ele, nossa, se vocês perguntarem para qualquer pessoa que teve aula com o professor Tomás, a pessoa vai lembrar que ele falava dos cucurutos. Os cucurutos era um negócio sensacional, porque quando você tinha o box de texto, ele fazia tipo, né, uma coisinha, assim, um chapéuzinho, uma coisa redondinha, assim, tipo não sei explicar. Era uma coisa redondinha, assim, que ele chamava de cucurutos. Então, alinhem os cucurutos e tal. Meu Deus, enfim. E aí eu montei essa página com o texto e fiz a linha do pinhão, o traço dela, assim, na página, e o texto todo em volta. Então foi uma das... Eu curtia muito nessa parte da diagramação também, um pouco de, né, arte e tal. Então foi legal, né, montar isso e depois ver isso no Lona foi bem massa, assim. Lembrando um pouquinho da disciplina da Namira, ela sempre pedia para que a gente produzisse conteúdo para a disciplina e depois ela colocava no Jornal da Teia. E aí eu decidi contar a história do teatro em Paranaguá, que é um teatro super bonitinho, super cuidado, e ele estava muito abandonado. E naquele ano que eu fiz a disciplina, que eu acho que foi no primeiro mesmo, o teatro estava fazendo o maior sucesso. E eu decidi contar aquela história. E aquilo para mim, eu falei assim, nossa, mas será o teatro, a Namira vai achar uma pauta super chata, nossa, enfim. E aí acabei fazendo com todo cuidado, com todo carinho, com todo o meu coração, né, me dediquei para ele, fui até lá, entrevistei a diretora que tinha na época, que era uma senhora super querida, ela ficou super feliz de participar de um projeto da universidade. E aí depois, a Namira, quando foi fazer o fechamento do jornal, que ela participava do fechamento, eu vi que eles escolheram a minha matéria como uma das matérias da capa. E aquilo para mim era como se fosse um troféu, assim, porque a Namira ela é tão exigente, ela é tão cuidadosa para que a gente realmente saiba produzir o conteúdo com qualidade, que eu fiquei extremamente feliz. E quando eu vi a minha foto que eu fiz com o celular, que eu vi o meu texto, né, que estava a chamada para reportagem na capa, eu fiquei super feliz. O Jornal da Teia é o noticiário diário do curso de jornalismo da Universidade Positivo. É totalmente produzido e apresentado pelos próprios alunos, com informações sobre política, esportes, cultura, notícias nacionais e internacionais, e vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 5 horas da tarde. Além de cobrir os eventos que acontecem na universidade, a Rádio Teia também conta com as transmissões esportivas. Começo de 2004, de volta, o professor Alexandre Castro queria uma rádio. Falou, nosso aluno tem aula de rádio. O professor Vichuk é um exímio jornalista. Ele foi diretor da Rádio Clube, diretor de jornalismo da Rádio Clube no período que eu trabalhei lá, e sempre foi um baita do jornalista, aquele jeitinho dele carinhoso e tudo mais e tal, ali esconde um baita no profissional que cobra e cobra duro mesmo das pessoas, né? Sensacional em texto e tudo mais. Eu falo assim, mas o Vichuk para mim é meu pai, gente. Vichuk, ó, beijo pra você, né? Então era para criar uma rádio, daí surgem todas aquelas ideias de reuniões bacanas, né? Uma rádio corredor, uma rádio não sei o quê, chamas de caixa nos corredores aqui desse andar do Bloco Azul. No intervalo, ligava e ficava aquelas caixas unindo e tudo mais e tal. E a gente foi pesquisar a respeito das rádios web, porque em 2004, e não faz muito tempo, isso era uma coisa muito rara mesmo. Tanto que a gente implantou a Rádio Teia em 2004 e a gente tinha um delay ali de 2 minutos, 3 minutos que parecia nada, né? Hoje em dia você fala, demora 10 segundos e já fala, nossa, alguma coisa está ruim. Então a tecnologia era outra naquela época. Eu lembro até hoje que eu estava na reunião em que foi decidido o nome, né, da Rádio Teia. Na verdade não era nenhuma rede, né? Era só a rádio primeiro, mas eu estava nessa reunião, a gente estava ali, era lá no campus do Campo Comprido, né? E naquela sala onde era o jornal, o Lona, e daí tava lá um monte de professor, alunos e tal, eu era estagiário na época,
e foi decidido, né, o nome, não lembro exatamente como, mas tinha óbvio a ver com web, né, que era a rádio online, então esse foi o grande motivo, assim, mas eu estava nessa reunião. E sobre ser o primeiro editor, acho que foi uma coisa legal. Eu sempre gostei muito de rádio por causa do Vichuk, né? É um professor que eu sempre admirei muito e ele instigava a gente a escutar muito rádio. Ele sempre falava, não escute música quando você está no carro, escute notícia. E eu sempre fui seguir isso que ele falou, até um tempo, né, Vichuk? Mas depois, isso me instigou a sempre gostar muito de rádio. Eu sempre gostei bastante dessa área, até cheguei a trabalhar um tempo em rádio, mas eu lembro um pouco, assim, faz tanto tempo, né, de como era o trabalho, assim, era um trabalho mais inicial, a gente estava implantando a rádio, era tudo no início, mas a gente tinha programas, a gente fazia entrevistas, era bem legal, eu gostava bastante. Hoje em dia eu fico ouvindo, às vezes eu estou ali acompanhando o Vichuk, né, pelo meu Facebook, ele, Rádio Teia ao vivo hoje da aula tal, eu fico olhando e falo, putz, foi uma conquista, foi uma coisa bacana, foi uma coisa bem interessante e uma criação de várias cabeças, né? E não nasceu do nada. Primeiro surgiu um monte de alto-falante que ninguém aguentava o intervalo daqui, gente. A gente ligava o alto-falante nesses corredores inteiros para poder ter a primeira transmissão de rádio feita pelos alunos e chegamos num ponto muito bacana que foi a primeira universidade que teve um web rádio. Eu passei também a central ao estúdio de rádio, fazia lá os fechamentos dos programas, a edição dos áudios, das reportagens, a apresentação. A gente fazia todo o processo de um jornal mesmo, de um rádio-jornal, dentro do estúdio, né? E essa experiência toda foi fundamental para eu começar no mercado de trabalho mesmo. Que ainda durante a faculdade, eu comecei a participar de um programa de um outro aluno que tinha um programa de rádio, e a gente podia... Eu levei tudo isso para o mercado, então... Por 1 ano e meio, assim, eu trabalhei de graça mesmo, literalmente, às vezes pagando para trabalhar, porque tinha que pagar condução, tinha que pagar gasolina, coisa parecida, mas para poder ter essa experiência. Isso foi fundamental para quando eu fui realmente para o mercado de trabalho, eu já tinha 1 ano e meio de experiência vivendo de rádio, né? Que dá ao profissional uma perspectiva muito legal de mercado, de improvisação, de realidade, de rua. E quando você vai mesmo para um lugar formal, você fala, opa, eu já tenho uma boa experiência. Então isso foi muito bacana também. Na faculdade eu trabalhei fiz estágio no laboratório de rádio, então isso me ajudou na parte de edição. Hoje eu consigo às vezes lembrar assim no passado e ver que hoje que eu trabalho com edição, o tanto que aquele trabalho me ajudou a ter uma base assim de edição, de corte, de programas para fazer edição, e era só uma edição de áudio, de rádio, né? Trabalhava com o Cano direto, ele era meu chefe, tinha outras pessoas que me ajudaram muito na época, e tipo, já deu toda essa base, já tipo no primeiro ano, calouro, eu tendo a oportunidade de trabalhar num estágio dentro do laboratório de rádio. E naquele tempo chegamos a fazer até narração de partidas de futebol ao vivo, no estádio, era uma coisa bem interessante. Alguns dos alunos foram treinados, nós convidamos gente do mercado profissional para ir lá e dar um treinamento básico, e alguns alunos que se destacaram foram para as narrações esportivas de futebol. Então nós íamos dos estádios de futebol narrar ao vivo pela internet as partidas de futebol, por exemplo, do Atlético Paranaense, acho que chegamos a narrar também do Coritiba. E a gente plantou a Rádio Teia em 2004, que foi um super avanço, tanto os alunos ficaram super encantados com isso, quanto os professores e nós que trabalhávamos, né, no backstage para poder deixar tudo aquilo funcionando. Aproveitei a minha experiência do Vichuk em rádio, que eu já era repórter de futebol, né? Já tinha trabalhado na Banda B, a antiga administração da Banda B, e entrei em contato com clubes, os 3 clubes nossos aqui no Paraná, para que a gente colocasse aluno para transmitir futebol como se transmite futebol em qualquer lugar, né? E deu certo, a gente conseguia
pelo menos uma vez a cada 15 dias, tinha vezes que eram todas as semanas, uma cabine, tanto no Curitiba, no Atlético ou no Paraná Clube, para que os nossos alunos fossem lá e tivessem essa experiência bacana. O que me marcou muito foi a gente ter 3, 4 equipes de transmissão de futebol, claro, ao vivo, evidente, né? Dos estádios, do Couto Pereira, da Arena da Baixada, que a gente transmitiu, o futebol, o Brasileirão da Série A, que a gente transmitia. Então era muito aluno que gostava disso, evidente, né? Então a gente tinha umas 3, 4 equipes com narrador, com comentaristas, com repórter de campo, com o time que ficava no estúdio da retaguarda para dar os outros resultados de jogos, e, enfim, dar a sustentação. Era um time, né? Tem uma história boa. A gente fez uma transmissão de jogo de futebol. Vocês sabem dessa história? A gente fez uma transmissão de jogo de futebol, Atlético e Criciúma, 2005. E foi muito engraçado. O narrador, o Eduardo Scanavac, ele era aluno também e, claro, não era narrador, ele era aluno, foi gravar. E daí a hora que ele foi gritar o gol, ele se enrolou todo. E ele, gol, foi gol? Ele falou, foi gol? Alguma coisa assim, sabe? Foi muito engraçado. E eu fiquei no campo, tinha mais um repórter de campo. Daí o pessoal, todos os alunos, comentaristas e tal. E foi bem marcante, assim, essa transmissão. De novo, de esporte, sempre gostei dessa área. Foi bem legal participar disso. Acho que foi a primeira vez que uma equipe de alunos fez uma transmissão. A gente chegou a ter uma equipe de mulheres, né? Ou seja, uma equipe feminina completa, né? De transmissão de partidas de futebol. Paulo Baier vai cobrar o escanteio, se prepara, ajeita a bola com carinho. É uma grande chance para a equipe do Goiás a marcar o primeiro gol. A defesa do Atlético está toda alinhada. Se prepara, chuta, defende Vinícius do Atlético. Caiu na mão. Uma pequena confusão ali com o goleiro. Quando eu estava, acho que no 2º ou 3º ano, a gente fez uma transmissão de rádio de uma partida de futebol que era uma equipe só de mulher. Então a gente tinha uma narradora, 2 comentaristas e um repórter, se eu não me engano. Foi super legal. A equipe era eu, a Gabi, que narrou, e a Stephanie, se eu não me engano, que era outra comentarista. E até desse jogo tem outra história engraçada, agora eu lembrei. A Gabi, ela é ainda palmeirense, e eu atleticana. E o jogo era Goiás e Atlético. E naquela época o Paulo Baier jogava no Goiás. Só que ele já tinha jogado no Palmeiras. Então a Gabi sabia quem era o Paulo Baier, em resumo, do time do Goiás. Não sabia mais nada. E do Atlético, ela não sabia ninguém. Então ela ia narrando, e a gente, quando você vai fazer uma transmissão, eles te dão aquele kit de imprensa, né? Então ali tem um papel com os jogadores titulares e tal. E ela ia narrando e ela não sabia quem eram os jogadores. Então eu ia apontando para ela no papelzinho. Tipo, e ela ia falando, tá com fulano, tá com ciclano, não sei o quê. E foi um gol. E ela narrou aquele gol e eu já tinha visto que o bandeirinha tinha erguido a bandeira, né? Tava impedido. E eu, Gabi, não. Aí quando ela terminou de narrar, tipo, aquele gol infinito, está impedido, Gabriele. Aí foi aquela decepção, tipo, o primeiro gol que a gente narrou estava impedido. Não foi. Jornal da Teia. Durante os 2 primeiros anos eu tive a oportunidade durante o 2º e parte do 3º ano, tive a oportunidade de transmitir jornadas esportivas pela Universidade Positiva. A gente tinha uma espécie de convênio com as rádios com algumas rádios aqui da região, tudo. Na verdade não eram bem convênios, era mais o próprio pessoal da universidade que organizava essas transmissões. Então, o próprio Cano muitas vezes fez operação direto do estúdio lá de Ecoville. No campo a gente tinha uma equipe com o André, com vários alunos também participando. Sempre os alunos participando, né? Sempre uma equipe completa com o narrador, comentarista e os 2 repórteres. Só que todo mundo ficava na cabine, né? Então,
sempre era um transtorno, uma diversão, mas era um transtorno fazer as transmissões. Eu nunca trabalhei em rádio, mas o Vichuk sempre tinha tanto amor pelo rádio, que era uma coisa que começou a nascer em mim também, né? Então, a rádio era sempre o último lugar que eu ia. E com ele incentivando, até com o Positivo Fest, eu comecei a gravar várias coisas. A gente fazia programas ao vivo, toda quinta-feira à noite, se não me engano. Os meninos tinham um programa esportivo e de vez em quando a gente ia lá. Eu esqueci o nome do programa, mas era bem divertido. Então eles faziam assim boletins, comentavam como é que estava o Brasileirão, a tabela e tal. E eu e a Ana Gebel, né, que hoje trabalha na área, a gente ficava lá dando pitaco e tal. E eu lembro que uma vez a gente falou alguma coisa muito engraçada e os ouvintes estavam conectados e mandaram mensagem. E a gente, meu Deus, como assim? Olha o poder dessa rádio, né? Eu lembro que essas entrevistas que a gente tinha em parceria com as rádios, né, que na matéria do Vichuk, a gente entregava, a gente fazia temáticas, então tinha um tema e aí a gente tinha que produzir uma série de reportagens, cada aluno que participava do projeto produzia uma. E eu me lembro que teve um mês que foi sobre tráfico humano. Falava de tráfico e aí eu pensei, nossa, mas como dar um viés diferente do que todo mundo vai dar, né, para essa entrevista. E aí eu pensei, vou tentar falar com alguém que realmente manja do assunto, né? E aí pesquisei na internet e vi um nome de um cara lá, que era Bacila, né? Falei, delegado Bacila da Polícia Federal, expert, né? E aí eu liguei e falei, vou tentar marcar essa entrevista. Quem é aluno sabe que nem sempre a gente consegue acesso assim, né? Tão fácil. Liguei, atendeu, queria falar com o delegado Bacila. Ele atendeu, foi super simpático, falei que era da universidade. Falou, não, vem aqui, eu vou te dar uma entrevista sim. Eu fiquei 1 hora conversando, ele me contou tudo sobre tráfico humano, sobre como funciona, quais são os viés de investigação da Polícia Federal, um monte de coisa, ficou super legal. E eu não tinha ideia nem com quem eu estava falando, né? Depois eu fui descobrir, assim, que ele é um dos principais nomes, ele foi criador se eu não me engano, do CICRID, que é aquele de investigação de crianças desaparecidas, e ele era super importante no assunto, até recentemente agora saiu, né, que está sendo super aclamado aí no meio jornalístico, o Projeto Humanos, né, do podcast, e ele é uma das fontes que fala, né, sobre o sequestro do Evandro e etc. E aí, assim, na época eu falei, poxa, olha que oportunidade que esse projeto me deu, né. O professor Luiz Vichuk, até hoje a gente usa alguns bordões dele, do jacaré sabe? Você tá gravando lá, viu? Aqui, ó. De deixar o palmo de distância, você vê, por exemplo, o pessoal que está chegando, que vem de outra área, de repente está trabalhando com você dentro do ambiente jornalístico, mas não teve toda essa base da universidade, a primeira reação da pessoa com o microfone é falar pertíssimo, daí você parece que já está escutando aquele S na fala, viu? Tem que dar um palmo aqui, ó, faz assim, ó, fala aqui. Tudo isso que a gente pegava com ele. E eu não tinha muita dificuldade para ir para o microfone, para ir lá fazer as atividades dele, eu não queria, e eu sempre dava um perdido. Não, eu não vou fazer. E aí teve um dia que ele olhou para mim e falou assim, você vai fazer. Me chamou na sala dele, e aí me puxou, pegou minha orelha, puxou, mas puxou mesmo, e falou assim, Camila, você precisa ir para o microfone. Porque o mercado de trabalho precisa de profissionais que saibam fazer tudo. E você precisa saber fazer isso. E você não vai sair da minha disciplina sem saber fazer rádio. E aí eu procurei os melhores entrevistados, procurei assuntos relacionados ao litoral, que é a minha região, e decidi fazer ele completinho. E aí quando eu fui apresentar o trabalho, fui morrendo de vergonha apresentar o trabalho, porque daí quem tem vergonha de fazer, tem vergonha de mostrar. E aí quando eu fui mostrar o trabalho, que ele ficou super feliz, que ele deu um retorno super positivo, deu uma nota super boa, ali eu vi como vale a pena você confiar nos professores quando eles acreditam em você. A gente comecei a participar desse programa no rádio e falando sobre futebol, né? Grande parte da minha carreira foi no jornalismo esportivo.
Então a gente fazia reportagens, ia cobrir os times, ia acompanhar os treinos para poder trazer subsídios para esse programa, né? Então a gente fazia as reportagens, comentava o programa, fazia um bate-boca lá, era uma coisa animada, de bom humor, assim. Mas assim que começou, então todo esse trajeto de ir às vezes num treino, pegar o carro, ir no jogo e tal, a gente tirava do bolso, mas para poder estar participando, poder estar trabalhando, estar treinando e conseguindo um pouco de experiência que ia fazer diferença na frente, né? Eu acho que eu fui um dos poucos malucos a fazer um quadro de cinema para o Jornal da Teia, para a rádio, que é o cantinho que eu sempre fiquei mais na faculdade, né? Durante os 3 anos que eu tive de produção, eu fiz Tá na Teia, fiz parte do Teia de Esportes, depois que eu me formei ainda voltei, trabalhei com uma galera junto no programa Prorrogação. Então, a parte do rádio sempre me encantou por conta disso. E eu fiz durante uma época o programa de cinema para rádio. Mas como assim um programa de cinema para rádio? Um quadro de cinema para rádio? Como assim, cara? E aí eu fiz o que se chamava Cineteia. Era um quadro de cinema que ia toda sexta-feira, no bloquinho final ali, na parte final do último bloco do Jornal da Teia, sempre falando sobre os lançamentos, alguma notícia sobre cinema, alguma entrevista também com alguma pessoa ligada à área, né? Só fiz 2, né? Mas aquilo ali, todo aquele trabalho me deu uma base, porque daí no último ano eu comecei a minha trajetória no rádio. Está começando mais um Tela 1. Se você está procurando conteúdo e informação, não perca as reportagens a seguir. O primeiro telejornal universitário diário em sua televisão. A notícia que realmente faz a diferença para quem mora em Curitiba e região metropolitana. Já tendo essa conquista da rádio, a gente foi começar a pensar em televisão. Aí entrou também os professores que trabalhavam com televisão na época, que era o professor Soma, o Elson Faxina, a própria Maria Zaclis, e saber de que forma a gente ia trabalhar a televisão tão intensamente quanto a gente já estava trabalhando o impresso e já estava trabalhando a rádio. Reduz o número de acidentes com envolvimento de motos na capital paranaense. Curitiba ganha prêmio por melhor serviço de saúde bucal do Brasil. E uma entrevista exclusiva com a diretora-geral da mostra Jazz Central, que começou hoje. Surgiu aí a ideia, por exemplo, de começar a fazer cobertura de eleições em conjunto. Foi quando surge a ideia, nasce até de um contato que eu tinha. O pessoal tinha na época a TV comunitária, e eles tinham um problema de programação, vieram conversar comigo. Faxina, você não consegue produzir matérias para a TV, na época era Canal 5. Né? E eu falei, vamos conversar lá, né? E levamos para lá dentro, conversamos, vamos produzir um telejornal diário. Né? Na criação do telejornal Laboratório, que chegou a ser inclusive um telejornal Laboratório diário, outra ousadia para aquele tempo, também nós nos reunimos ali, o Conselho de Coordenação do curso e tal, para pensar o nome do jornal Laboratório. Então, eu sugeri Telejornal Laboratório do Unicamp, Tela 1. E daí surgiu o nome Tela 1, que era uma abreviação de Telejornal Laboratório do Unicamp. Boa noite. Hoje o Tela 1 apresenta para você mais 2 documentários. Fazer um telejornal diário, sem dúvida, foi muito desafiador, porque você tinha que preparar todo o material, gravar com notícias do dia, você editava isso e tinha que chamar um motoboy aqui na universidade para pegar a fita e levar para a TV comunitária para exibir. Então, se eu não me engano, ele ia ao ar às 10h30 da noite e tinha vezes que era 10h15 e o motoboy estava aqui para pegar a fita e colocar o jornal no ar. Então, sempre era aquele desespero. Então, a pressão real de um telejornal de verdade a gente sentiu aqui durante o Tela 1 diário. Nós tínhamos, por exemplo, um menino cego, que depois veio a falecer, ele virou comentarista na televisão, porque eu dava aula de televisão, como dar televisão para um menino cego, né? Mas que era muito legal porque os colegas deles na turma, né, por exemplo, quando apresentava um produto, por exemplo, eles iam traduzindo para ele, né? E ele tinha uma memória maravilhosa e ele avaliava. Professor, mas ele tinha uma percepção de texto muito grande, né? Se o olho, de alguma forma, não era como os demais, o ouvido era uma coisa preciosa. Então, era o cara que me ajudava a discutir a estrutura, a narrativa da reportagem, né? E aí, depois ele virou comentarista. Então, ele ia para o telejornal, a gente chamava, olha para cá, ele olhava assim, começava a gravar, né? E falava para ele, 2 minutos, ou 1 minuto e meio, ou 1 minuto, ele cravava.
certinho. Eu falava, cara, você está lendo onde? Em qual teleprompter? Eu brincava com ele, porque ele começava e ele não errava. Então, assim, era uma experiência muito legal, mas assim, e quando ele terminava a gravação, sabe, havia como um aplauso na redação, sabe aquela coisa da alegria, todo mundo somando junto mesmo, né? Então, era são histórias que eu acho que a gente só conseguiu por causa dessa união que tinha entre os professores, mas também entre os alunos. Pois é, a insegurança, a falta de informação e uma personalidade ainda em construção tornam a resposta bastante difícil. Durante o meu curso, eu lembro de ter sido uma aluna bem participativa, assim, os professores chegavam na aula, tem gincana de engenharia, quem quer participar? Tem mostra de profissões, tem vestibular, quem quer fazer a cobertura? Às vezes o professor nem acabava de falar, eu já erguia a mão. Então eu sempre estava presente em todos esses movimentos, em todos esses eventos e coberturas que tinham dentro do curso. E isso começou a tomar um outro caminho meu aqui dentro e eu fui selecionada para ser uma das editoras-chefes do Tela 1. Em 2007 foi a primeira vez que o Tela 1 ele se tornou um telejornal diário. Então era um desafio muito grande. Antes ele era uma disciplina dentro da sala de aula e ele passou a ser extracurricular. Então os alunos que produziam, apresentavam, operavam teleprompter, câmera. E eu ficar no comando disso foi algo assim extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo enriquecedor, que foi essa experiência que eu adquiri durante o curso que me preparou para o mercado. Olá, começa agora o Tela 1 desta quarta-feira, dia 23 de maio de 2012. Confira agora os destaques dessa edição. Governo Federal divulga a situação das obras para a Copa de 2014. Blitz educativa alerta motorista nos 3 cruzamentos que mais registram acidentes na capital. E uma entrevista com o criador do esporte Futsac, Marcos Juliano Offenbach. Aquele ano do Tela 1, assim, a gente aprendeu muita coisa na prática que não tem como aprender em sala de aula, assim, né? Porque são coisas que você descobre na prática. Um entrevistado que fura, ou uma pauta que cai, ou uma notícia que surge de forma urgente, que você precisa cobrir aquela notícia para dar naquele jornal. A gente tinha o apoio de estar dentro de uma universidade com muitos professores, né, circulando por ali, então a gente tinha muitas fontes a quem recorrer, né, então a gente estava sempre atrás de assuntos factuais, mas com uma estrutura reduzida que é típica de um jornal laboratório, né. Olá, hoje é feriado e você acompanha uma edição especial do Tela 1. Quem me vê falando para a câmera assim tranquila hoje não imagina o horror que era lá em 2008, porque eu engatava, eu não conseguia falar, eu travava, era horrível. Tanto que o professor falou, se você não fizer a passagem, né, o stand-up, aí você vai reprovar, né, vai rodar na disciplina, vai ficar para final, alguma coisa assim. E aí eu travava, e eu estava lá, eu fui a responsável por zerar todas as baterias e não tinha mais como carregar, porque a fonte estava estragada e um monte de coisa. E aí, resultado, eu tentei fazer o texto da passagem, sem brincadeira, eu lembro direitinho, foi 34 tentativas e não tinha mais bateria. A gente teve que pegar a câmera, todas as baterias, cancelar, né, remarcar a entrevista com o pessoal. A entrevista deu para aproveitar, tinha que remarcar a passagem com o pessoal da Gibiteca para ter o cenário, tudo certo. Aí a gente voltou para a UP, a gente pegou as baterias, entrou no ônibus, voltou aqui para o centro e aí eu consegui fazer a passagem mesmo para o final da tarde. Mas foi assim uma das coisas mais bizarras que a gente teve também. A Gibiteca de Curitiba está completando seus 25 anos e foi a primeira do Brasil, mas não fica só nos gibis. Quem frequenta a Gibiteca pode participar de encontros, concursos, jogar RPG e fazer aulas de desenho. Eu lembro de um colega que fez uma matéria uma vez que era sobre, sei lá, o preço do cafezinho. Não, era sobre transporte. Acho que era uma matéria sobre transporte também, de vídeo. E ele tinha uma moto. E daí ele queria provar que ele ia de tal a tal lugar em tantos minutos de moto. Sei lá qual que era o ponto da matéria. Era alguma coisa assim, de quanto tempo as pessoas se demoram para se locomover em Curitiba e tal. E daí ele fez uma passagem na frente da moto dele. De moto, não sei o quê, a pessoa demora não sei quanto tempo e tal. Quer ver? E eu lembro da gente assistindo, ele não era da minha equipe, eu lembro da gente assistindo na sala. Falou, não, ele não vai subir na moto, não vai subir na moto. Daí ele punha o capacete e subia, e aí todo mundo, ele subiu na moto. E daí ele botou a câmera aqui, assim, sabe? E tipo, era aquelas
puta câmera, né? Não sei como é que ele conseguiu fazer isso, botar no meio da moto, assim, e daí aparece, tipo, a mãozinha dele fazendo... E daí o percurso dele e tal, e daí, sei lá, era que ele chegava antes lá no lugar, aí ele tirava o capacete e falava, ainda dá tempo de tomar um cafezinho. Daí entregava um cafezinho pra ele e ele tomava o café, sabe? Eu lembro disso, a gente dava muita risada, aplaudia. A ideia do curso surgiu através de uma pesquisa em que o Senac constatou que informática é um dos temas de maior interesse entre as pessoas maiores de 55 anos. Quando eu fui fazer uma matéria de TV, e a nossa pauta era no Instituto dos Cegos. E era um trabalho que cada equipe fazia uma parte. Então, uma ia fazer a produção, uma fazia reportagem e outra fazia edição. E a nossa era a reportagem dessa pauta que era lá no Instituto. E aí a gente ligou, né, para os entrevistados antes, para ver se estava tudo ok. E o meu colega de trabalho sempre era o Rômulo. Ele era o cinegrafista e eu a repórter. E aí eu liguei para eles e falei, então tá, tudo combinado? Combinado. Então tá bom, então a gente se vê. Aí ficou aquele silêncio, porque ele era ceguinho, né? Tipo, foi super desagradável. Aí quando a gente chegou lá para entrevistar, eu tava morrendo de vergonha, mas deu tudo certo. Ficou bem legal a matéria, por sinal. Hoje, o Instituto Paranaense dos Cegos abriga 60 pessoas, incluindo os angolanos. Além de moradia, é oferecido acompanhamento psicológico, oficinas de artesanato, aulas de música, yoga e ginástica. Podem participar dessas atividades os moradores e também os deficientes visuais filiados ao Instituto. Tinha o Descobrindo Curitiba, que os alunos produziam roteiro e tudo mais, em sala de aula, como projeto da Sandra Nodari. E na época que eu trabalhava na TV Laboratório, a gente dava um gás para gravar, né, esses pilotos, que a gente tinha muitas pautas e não dava conta de gravar todos, né, de colocar em prática. E nessas andanças, acho que a Ana tinha acabado de começar a ir no laboratório da UP como editora de imagem, né, já formada, já voltou jornalista para lá. E a gente foi fazer uma gravação lá na Fazendinha, contando a história dos Clentes, da família Clentes, que tinha, enfim, uma empresa de cerâmica e tudo mais. A gente foi gravar lá na fábrica do Fazendinha e chegando lá, esse é um exemplo das coisas imprevisíveis, né? A gente chegou lá com a pauta produzida e viu que estava inteiro pichado o galpão da família Clentes, onde era a fábrica. E daí não tinha onde... Eu falei, vou seguir esse roteiro aqui, né? Gravar onde está indicado, grava a passagem tal na frente do galpão tal. E chegou lá, o galpão estava horroroso, assim, pichado do começo ao fim, era uma estrutura gigante. Entreguei esse material na mão da Ana e falei, se vire aí, né? E ela passou, acho que uns 4, 5 dias, talvez uma semana inteira, trabalhando com os finalizadores, editores de imagem para limpar artificialmente assim, aquelas pichações. Aquilo foi boas-vindas ali para Ana, que foi sacanagem. Um grande número de ruas aqui do bairro da Fazendinha recebia o nome de algum membro da família Clentes. Isso porque foi essa família que colonizou o bairro. Acho que é natural isso, né? A gente tinha uma equipe meio fixa de fazer os trabalhos, né? 4 amigas. E a gente sempre fazia os VTs e a Sandra gostava. Um dia ela chamou a gente e falou, meninas, eu quero falar uma coisa para vocês. O material de vocês é sempre muito bom, bem editado, né, com bom enfoque, mas é que vocês repararam que vocês só fazem pauta negativa. E aí a gente começou a ver que a gente fazia umas coisas meio tristes, assim, umas notícias meio sempre negativo, né? Eu falei, Sandra, mas é jornalismo, né? Ela, não, mas o jornalismo também precisa mostrar as pautas positivas e tal. E aí eu tenho uma amiga, né, que é uma grande amiga até hoje, a Andressa, que ela, se ela ver, ela não vai ficar muito feliz, né, de eu citá-la, porque ela é bem tímida, mas enfim. E a Andressa é uma pessoa muito irritada, assim, né? Ela qualquer coisa se irrita e perde a paciência. E aí quando eu falei para as meninas, eu falei, olha, a gente precisa melhorar as pautas, que a Sandra falou. Ela falou, então até precisa melhorar as pautas? Então tá, vamos entrevistar um palhaço na próxima, para ser mais feliz. E daí a gente falou, então tá, vamos entrevistar um palhaço. E na próxima falou, então vamos entregar uma pauta de palhaço para Sandra, né? Já que ela tá reclamando das pautas serem muito tristes. Demorou, chegamos no circo. Eu acho que era uma lona do tamanho dessa mesa aqui, um pouco maior. O circo da cidade era uma loninha de um palhaço que tinha e tal, e a gente achando que ia ser um circo. Não tinha o que fazer. Gravamos ali, entrevistamos o palhaço.
foi o pior VT que a gente entregou para a Sandra na vida. E daí ela falou assim, não, meninas, faz assim, podem escolher as pautas de vocês, podem continuar. E até hoje a gente tira sarro com a Sandra por causa disso, a gente brinca, olha o VT do palhaço, não sei o quê, porque foi uma história que assim, aí ela falou, faz umas 2 semanas a gente estava conversando, e ela falou assim, mas vocês aprenderam, viu? Pelo menos a história serviu para vocês aprenderem que não adianta fazer pauta sem planejamento e etc, não sei o quê, não sei o quê. Eu vim de Paranaguá, consegui dias de folga do meu emprego, cheguei aqui, nós fizemos um trabalho com moradores em situação de rua e no dia que a gente chegou na sala para apresentar, ela não gostou do trabalho. E ela foi bem clara com aquela honestidade que ela tem, ela foi, contou e falou na frente de toda a turma que ela não tinha gostado. E naquele momento a Sandra nos corrigiu e ali nós entendemos que realmente o nosso trabalho não estava bom, a compreensão daquilo que a gente entende como qualidade de conteúdo para o telejornalismo. E aí nós refizemos o trabalho. E aí conseguimos fazer um trabalho que realmente foi do agrado dela e acabou sendo um trabalho que foi finalista no Intercom. Escrevemos um projeto que foi o Positivo Fashion. Era um blog, começou com um blog. Então era um blog de moda, que a gente fazia coberturas de eventos, por exemplo, a Semana de Moda de Curitiba. Se não me engano, a gente cobriu 2 ou 3 edições, eram 2 por ano. Desfiles de moda que tinham por aqui, tinha o Paraná Business Collection, a gente cobriu. Daí a gente... como é que foi? A gente começou a trabalhar de uma forma que a gente tinha mailing. Então, a gente tinha mailing de loja, a gente tinha mailing de assessorias que atendiam pessoas ligadas à moda e a gente começou a ser convidado para ir nesses eventos. E eu e a Camila, a gente ia em todos, assim. A gente fazia vídeo, a gente escrevia matéria. Positivo Fest agora está aqui com a Vilma Ribeiro. Ela que participou do bate-papo na FENAC na sexta-feira, junto com a Lisa. Vilma, conta pra gente como é que é participar desse evento. Nós passamos uma madrugada inteira acompanhando o trabalho do SIAT. Então a gente pegou numa sexta-feira à noite e saímos com o Corpo de Bombeiros pela cidade para acompanhar a rotina deles. A gente acompanhou acidentes de trânsito bem difíceis, acompanhamos brigas de rua, mas teve um episódio que foi bem no final da noite já, quando a gente estava prestes a ir embora, em que surgiu um grande incêndio numa favela próximo ao Carrefour Pinhais, na Vila Holandês. E essa história foi bastante triste, porque quando a gente chegou lá, a casa o barraco tinha sido inteiro queimado com 2 crianças dentro. Os pais, eles tinham ido para uma festa, para um baile, e deixaram as crianças sozinhas em casa. A gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas o barraco pegou fogo e as 2 crianças morreram carbonizadas. Então, quando a gente chegou, a cena já tinha toda ocorrido já, e acho que foi a experiência mais difícil que a gente teve como estudante. A gente acompanhar os alunos também na produção das matérias, né? Então, muitas vezes, o que acontecia? Eu pegava os alunos, a professora, não posso ir a tal lugar, né? Eu pegava o aluno, colocava no meu carro e ia com o aluno até o lugar para poder fazer esse tipo de cobertura, né? Por exemplo, eu lembro de ter entrevistado com uma aluna, né, um crítico literário bem importante aqui, que é o Wilson Martins, e que logo depois faleceu, né? O Wilson Martins, na época, tinha 80 e poucos anos, né? E ele é um dos importantes críticos literários brasileiros, né? Ele foi um importante crítico literário. E a gente foi na casa dele, ele nos recebeu, então foi uma experiência também muito interessante, assim, de ter compartilhado com um aluno, né? Na manhã desta terça-feira, um aluno do curso de jornalismo da Universidade Positivo capotou o carro em frente ao teatro da universidade. Mais informações com a repórter Graziela Fiorese. Na manhã desta segunda-feira, um carro bateu contra a grade de proteção da Universidade Positivo. Eu cursava de manhã ainda o curso e eu estava no 3º ano. Eu tinha uma aula da Armata de cinema e documentário. E eu estava já com 18 faltas, alguma coisa assim. E eu estava para reprovar. Acordei atrasado, como eu acordava todos os dias, e saí correndo para aula.
Mas eu comecei a solar e fui cortando caminho, por tanto que eu já conhecia e tudo mais, e fui. Quando eu tava chegando perto da Ecoville, eu estava pela pista da esquerda e eu fui entrar lá na entradinha da UP. Quando eu joguei pra direita, veio um carro e me fechou. E eu perdi o controle do carro. Nessa eu só vi a grade na minha frente, estourei a grade e caí dentro da universidade. A grande maioria trabalhava assim com uma certa alegria, assim, sabe? Era entregar um jornal para a televisão, era meio, sabe? Era meio como diz, nós estamos na televisão, tinha uma pegada dessa. Como na cobertura das eleições, na primeira. Até quem fez a coordenação geral foi a professora Rosângela, que dava parte da assessoria de imprensa, né? E a gente se revezava em períodos durante o dia, etc. Porque eu também trabalhava na televisão, então não podia, naquele dia, eu tinha que cobrir pela televisão mesmo, né? Então, mas assim, a gente falava, cara, vai dar muito furo, e nada. As coisas aconteciam da melhor forma possível. Você tinha os professores que se revezavam no estúdio comentando, né? Faltava informação, tinha os professores comentando. Então você tinha ali uma produção como numa televisão. Eu lembro quando foi 2006, que eu estava na televisão, eu falei, olha, gente, toque aqui, eu vou acompanhar, que era bem perto das duas TVs, fui para lá. E eu falei, cara, eu estou na mesma televisão, era tudo muito parecido, né? Então, assim, tinha um ganho muito legal. Para você, nós voltamos com a cobertura do segundo turno das eleições 2006 aqui na TV Comunitária através da Rede Teia de Jornalismo do Centro Universitário Positivo. Uma equipe de 21 alunos de jornalismo do Unicemp estão em várias regiões da cidade de Curitiba para trazer para você as últimas notícias sobre esse segundo turno e em outros 10 estados do Brasil. Eu acho que a parte da cobertura da eleição acho que é uma das partes mais legais do curso. Eu acho que, assim, é uma época que une todos os anos, todos os alunos, a maioria participa e é muita prática e é muito legal. Eu lembro que eu fui pra rua com... Eu fiz, acho que a da eleição em 2012 para a prefeitura, o Frutti acabou vencendo e ele não era o favorito, né? Acho que era o Dutti, que era na frente das pesquisas, e tinha, acho que o Ratinho Júnior, era para ir para o segundo turno com ele pelas pesquisas, e eu acabei ficando meio que chefiando uma equipe de 4 pessoas que ficou na cola do Frutti. Então, assim, tinha uma comitiva muito grande naquela época, assim, o Frutti estava sendo apoiado pelo PT, enfim, tinha muitos ministros, muita gente que veio votar com ele, a própria Gleisi na época. Então a gente seguiu o Frutti por 4, 5, 6 colégios eleitorais, todo mundo votando, e a gente entrava toda hora na rádio, enfim, tinha gente fazendo TV, eu ajudei a gravar, fui cinegra, entrei ao vivo com ele, com muitas pessoas relevantes na política na época. Acho que foi um dos momentos mais legais foi esse, assim, até porque eu era do 3º ano na época e o Frutti estava meio escanteado, e no fim, assim, a gente teve muita liberdade, entrou muito, e no fim, né, saiu a apuração e ele acabou indo para o segundo turno naquela época. Acho que foi legal. Esta é a Rede Teia de Jornalismo da Universidade Positivo. Aqui são produzidos conteúdos informativos diariamente. Todos os dias, os estagiários da Rede Teia produzem um jornal impresso, o Lona. O portal Teia Notícias é atualizado a todo momento. Sempre às 5 horas da tarde nós temos um telejornal e um radiojornal no ar. E ainda existe a produção do NACO, que faz assessoria de comunicação de todos os estudantes do curso. Além disso, nós organizamos coberturas durante o ano todo. Uma delas é a cobertura das eleições. Havia também um pré-Lona ou uma pré-cobertura da Rede Teia, né, das eleições, que era entrevistar os candidatos e promover debate com esses candidatos. Então a gente trazia, não só o Lona, mas os outros veículos também, os candidatos para a Universidade Positivo para conversar com as pessoas e com essas pessoas e ouvir as propostas. Essa das eleições aí, que garantiu meu trabalho no laboratório a primeira vez, foi numa dessas. Tipo, eu me meti a cara a tapa e fui
tipo, sem medo. E era para rádio. Era o segundo turno das eleições daquele ano. Era Requião e Osmar Dias. Tipo, foi por questão de coisa de 10 mil votos que foi decidida as eleições aqui no estado. Eu estava lá dentro do TRE acompanhando, tipo, estava fazendo boletim para a rádio do TRE. E eu estava fazendo, tipo, me ligava a cada 10 minutos. E eu fazendo ali de boa, e a galera, manda mais, se tiver coisa. Eu falei, ó, se vocês ligarem a qualquer hora tem coisa aqui, eu vou falar, vou entrar com boletim. E tava assim, tipo, então toda hora tinha um boletim para fazer, eu pegando informação, entrevista. Eu não lembro se eu fiz entrevista, porque o clima da apuração foi muito, tipo, clima de torcida organizada mesmo dentro do TRE. Mas aquela coisa de apurar a notícia ao longo do dia inteiro, de fazer entrevista com as pessoas. Eu fiquei naquele do TRE para PUC ali, que tem o Cadeião, no segundo turno. Para a rádio eu fiz tudo sozinho. Foi bacana, assim, foi uma vivência muito bacana. Um dia antes das eleições, a gente ia pra rua e tentava flagrar pessoas que cometiam crimes eleitorais, que é jogar santinho na porta de locais de votação. E numa dessas a gente conseguiu flagrar, eu fui de madrugada pra rua com uma equipe de 5 pessoas, a gente flagrou mais ou menos uns 8 carros fazendo isso, ou mais. Pegamos placa, tiramos fotos, fizemos filmagem, perseguimos os caras, foi muito bom e foi uma adrenalina. E no fim a gente conseguiu achar um deles depois, alguns dias depois. Fomos atrás de quem tinha alugado o carro, a gente conseguiu o nome da pessoa, conseguimos ir atrás do carro, fomos até a empresa que tinha alugado o carro, conseguimos descobrir onde o político morava, fomos até a casa do político, o político acabou saindo, meio que fugindo da gente, e a gente conseguiu ir atrás do cara, entramos dentro de um comitê do PMN na época, que era do GREF inclusive, a gente conseguiu gravar muita coisa, ter um material riquíssimo em coisas assim, uma reportagem investigativa completa, e tudo na adrenalina, assim, tudo na cara de pau, que a gente teve que se enfiar e fingir, se fazer de sonso um pouco para passar por alguns lugares, pressionar a gente para ver se liberava informação. Foi uma experiência que eu não... Nossa, foi engraçada, assim, foi a experiência mais, acho que inusitada que eu passei dentro do curso foi essa, de viver a adrenalina, assim, de um dia de jornalismo investigativo. Ele se recusa a fazer a cena em que as crianças abrem a caixa porque não quer ser o menino para abrir a caixa. A culpa é sua, você começou nisso primeiro. A culpa é dos mais velhos. Ela nasceu 30 segundos antes de mim. Ai, o vovô e a vovó vão nos matar. Uma das coisas mais legais também que eu acho que eu vivi durante a faculdade foi participar das coberturas do Festival de Teatro de Curitiba. Né? Eu participei do primeiro ano de cobertura e dos outros também, né, enquanto eu fui aluna daqui. E era muito legal poder acompanhar as coletivas, poder entrevistar, né, pessoas que antes eram tão distantes para mim e que com a profissão de jornalista acabam se aproximando de alguma forma. E escrever sobre cultura, que é uma coisa que desde sempre me fascinou e era muito legal escrever sobre isso. E além disso, né, depois que eu me formei também, acho que no primeiro ano de formada eu continuei participando de certa forma, que eu ajudei a editar os textos, né, dos alunos naquele ano. Então foi bem bacana também, que ainda pude, né, participar de alguma forma dessa cobertura durante o curso, um pouquinho depois também já como formada. No Festival de Teatro eu liguei aqui para entrevistar o José Wilker. Aí eu atendi, daí, achando que ia passar primeiro por um assessor e tudo mais, né, que estava no telefone. Daí na hora que ele atendeu assim, eu falei, eu gostaria de falar com o Wilker dele. É ele. Daí eu falei, alô, é o Wilker? Né? Daí todo mundo ficou assim, tipo, nossa, ele que atendeu o telefone, como assim? Né? Eu falei, então, a gente sempre vai entrar em contato com as pessoas, achando que vai passar por um assessor na época, mas era um telefone pessoal dele, assim, e a gente fez a entrevista ali pelo telefone, foi bem bacana também. O Dia da Mulher marca a luta por igualdade em todo o mundo e a visibilidade começou na segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, em 1910. As manifestações que nós fomos oficialmente, que é a própria organização que o curso fez, foi o 8 de março, que foi uma experiência extremamente enriquecedora para o curso, para mim também, né, enquanto professora, enquanto feminista, né, foi bastante envolvente, né, a participação no dia 8 de março, poder
estar numa aula, né, numa manifestação com os alunos na rua foi uma experiência muito, muito bacana. Nós estamos aqui no Paraná, e a greve vai continuar. E se a polícia se unir, a educação vai subir. Deixou minha marca mesmo assim no início do curso, foi no primeiro ano eu ter ido para o 29 de abril, que foi o dia em que houve aquele massacre dos policiais a mando do ex-governador Beto Richa em cima dos professores que não queriam que houvesse uma reforma na Paraná Previdência. Então já havia dias de manifestações, um acampamento muito forte na Praça Nossa Senhora do Salete, lá no Centro Cívico. Então a gente sabia que o clima estava tenso, os manifestantes já haviam adentrado a LEP, então os dias todos eram muito tensos, a gente sabia que o dia 29 ia ser um dia tumultuado. Nós chegamos lá em volta de 1h, 1h30 começou o tiroteio, todo mundo correu. Eu fiz o contrário, eu entrei no meio da confusão, porque o jornalista calouro de jornalismo sonhador, né? Eu vou mudar o mundo, vou conseguir algo gigantesco. Eu não recomendo para ninguém, eu entendo quanto eu fui imaturo, eu entendo quanto foi perigoso aquele dia, mas os meus colegas que ficaram lá fora ficaram trancados dentro de um hospital e eu estava sozinho. Eu falei, agora ou nunca, eu sou um super-herói. E fui para o meio do confronto, cheguei a levar um tiro de raspão, não chegou a machucar, e spray de pimenta no olho, muito spray, é muito ruim, não recomendo nunca que passe por isso. Mas foi assim uma das experiências mais vivas que eu tive dentro da universidade. Teve uma atividade que a gente teve muito interessante, que foi a vinda do Ziraldo, que foi histórica no curso e que causou muitos dissabores para algumas pessoas, mas que eu achei extremamente divertido, porque as críticas que ele fez aos nossos alunos eram críticas de uma pessoa que tinha construído uma carreira dizendo determinadas coisas que a gente repetia em sala de aula, né? Deve ter um Natal que merece essa música. Aí, quando a música toca aqui, eu falei, meu papai podia estar aqui para poder ver a emoção do filho dele. Então, a gente participou dessa... a gente viu que ia vir o Ziraldo para prestigiar, porque era um grupo... vários grupos folclóricos fazendo danças para festejar o Natal, enfim. Só que era uma super produção que demorou, assim, além da galera que estava trabalhando meses antes com a parte de ensaio e coreografias e fantasias, aí a gente entrou no processo com a agência para fazer a cobertura de tudo, de montagem de cenário, de ensaios lá dentro. Desde o making off até a apresentação em si. Então foram 2 semanas que a gente trabalhou de domingo a domingo, literalmente, porque os ensaios aconteciam no final de semana e a gente fazia escala entre nós 4, uma dupla cobria de tal horário, mas a gente tinha que ter tudo documentado. E o máximo dessa história toda foi uma coisa que a gente gosta de contar até hoje, que a gente dormiu no teatro. Então a gente levou coberta, a gente levou travesseiro, comida, porque a gente tinha que acompanhar a montagem do palco, que ia demorar a madrugada inteira. Então a gente fez escalas, cada dupla dormia tantas horas, outra dupla ficava cuidando das câmeras, porque a gente tinha acesso a tudo, então a gente tinha que pegar imagens de tudo. E tinha a câmera rodando o tempo inteiro, então tinha que ficar de olho, né? Porque se parasse todos dormindo, tipo, a gente perdeu uma parte do nosso trabalho. Então a gente teve que fazer um time-lapse lá, que era da montagem, então foram 6 horas, realmente, das 11 da noite até as 5 e pouco da manhã. A gente acompanhando ele subindo o palco, porque era uma coisa toda modular, assim. A montagem era bem grande. Era bem grande, porque tinha coral, tinha dançarino. Quando a gente está na faculdade de jornalismo, a gente não tem muita dimensão do que representa o dia a dia da universidade. Até porque muitas vezes a gente está
na rotina de entregar matérias para outros veículos, a gente está fazendo matérias para várias frentes. Às vezes a gente pegava uma matéria, tinha que render vídeo, ninguém fala vídeo mais, né? Tinha que render imagem, render áudio, ainda tinha que render texto impresso, né? Então a gente achava isso uma coisa, nossa, como é que a gente vai conseguir dar conta de tudo, né? E aí você vai para o mercado de trabalho e percebe que a rotina é essa mesmo, né? Então muito dessa correria, das coisas que não davam certo, das coisas que a gente fazia em cima da hora e sem saber se ia ficar bom, nos deram essa cancha para a gente conseguir depois ir para o mercado de trabalho com um pouco mais de base para saber como que funcionavam as coisas. Que a nossa cereja, né, no bolo é o nosso ENAD, né? ENAD 5 esse ano. Eu estou muito feliz com esse ENAD, quer dizer, essa nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes e certifica, né, todo o trabalho que a gente vem fazendo nesses 20 anos, a seriedade desse trabalho, o quanto nós nos dedicamos a esse trabalho, né, e como isso se reflete no conhecimento desse aluno. Então, esse ENAD 5 para a gente é realmente uma chave de ouro, fecha com chave de ouro, né, o nosso prêmio por esses 20 anos do curso. Quando a gente sai lá da sede do Ecoville, aquela sede grande, com aqueles grandes espaços, e a gente vai para uma sede ali no centro da cidade, para onde está a notícia, onde as coisas estão acontecendo, a gente também está em busca desse novo jornalismo, né? Desse jornalismo mais integrador. Então acho que isso se reflete um pouquinho também nesses 20 anos. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Você pode participar do nosso telejornal. Envie dicas e sugestões para o tela1@up.com.br. Nós agradecemos a sua companhia e amanhã estamos de volta. Até a próxima. Tchau, tchau.